Fernando Rosas é historiador e professor universitário e é também dirigente do Bloco de Esquerda. Foi deputado na Assembleia da República até outubro passado, tendo representado o Bloco na Comissão de Defesa Nacional. As perguntas que colocaremos ao nosso convidado foram-nos encaminhadas desde quarta-feira através de e-mail. Entretanto, se quiser durante esta emissão colocar também as suas questões, poderá fazê-lo através desse mesmo e-mail, é direto@esquerda.net, como também poderá fazê-lo através do Facebook, do esquerda.net ou do Twitter do Bloco de Esquerda. Fernando, muito boa noite. Olá. Vamos começar com uma questão relativa ao Saara Ocidental. Tiago Sousa relembra-nos que o exército marroquino atacou esta madrugada o acampamento da Liberdade, que junta dezenas de milhares de ativistas do Saara Ocidental e que fez mais de 13 mortos. Tiago Sousa pergunta então o que é que para si o Estado português devia fazer em resposta a este ataque. O Estado português só tinha que tomar uma posição, que foi a posição tradicional da diplomacia portuguesa, sobretudo nas condições da luta pela independência de Timor-Leste, que era a de reconhecer o direito da República Democrática Sauri à independência e à autodeterminação. No entanto, houve uma viragem nessa política. Com o governo de Sócrates e, sobretudo, com o ministro dos Estrangeiros, Dias Amado, que é, como toda a gente sabe, um homem dos americanos, e mesmo ao nível da União Europeia, com uma alteração nesse sentido também, a partir da atual presidência, na União Europeia e em vários países dela, incluindo Portugal, há uma viragem no sentido de defender a posição marroquina, as agressões marroquinas contra o Saara Ocidental, a violação dos direitos humanos sistemática, e nesse sentido o Bloco de Esquerda tem-se juntado sempre às manifestações que aqui, em Espanha, em França, em vários países do mundo, se têm levantado contra o abuso, contra a prepotência, contra a ocupação pelo exército marroquino dos territórios do Saara Ocidental. Nós emprestamos todo o nosso apoio e solidariedade à luta do povo sauri por uma República Sauri Democrática, condenamos de uma forma absolutamente clara a ocupação militar armada do território do Saara Ocidental pelas forças marroquinas, do Reino de Marrocos, denunciamos essa agressão e, naturalmente, esperamos que o povo sauri, com a sua persistência, a sua luta popular prolongada, queremos bem que acabará por chegar aos mesmos objetivos que o povo de Timor-Leste, através de uma luta também ela muito desigual e muito difícil, conseguiu chegar, a independência e a autodeterminação. Passamos para outro tipo de questões, mas também no panorama internacional. Fernando Osório afirma que vivemos num mundo sob constante ameaça terrorista. Nesse sentido, a cidadã questiona-o sobre por que razão é que o Bloco se recusa a aceitar a necessidade de nos protegermos, recorrendo aos nossos aliados da NATO. E pergunta-nos se o Bloco, tal como o PCP, tem saudades do Pacto de Varsóvia. Não, a questão não parece ser essa. A NATO e o Pacto de Varsóvia eram duas alianças militares correspondentes aos dois grandes blocos imperiais da Guerra Fria, do mundo bipolar da Guerra Fria, e o fim da Guerra Fria e a implosão da União Soviética deu origem à desagregação e à dissolução do Pacto de Varsóvia e devia ter dado origem à dissolução da NATO, exatamente nas mesmas circunstâncias. Eram duas organizações militares de dois blocos que disputavam entre si a guerra, a hegemonia, a influência, e, portanto, eram duas organizações da Guerra Fria. O problema é que os vencedores da Guerra Fria resolveram transformar a NATO agora num aparelho político-militar dedicado especificamente à ação, à intervenção e à influência estratégica dos Estados Unidos no mundo. E, portanto, a NATO transformou-se num instrumento da política militar, diplomática e expansionista dos Estados Unidos. Nesse sentido, a política de defesa do nosso país, que é um país que não ameaça ninguém, nem é ameaçado por ninguém, desde o fim das guerras coloniais e o 25 de Abril, deixou de haver um país que ameaça outros povos, também não somos ameaçados seriamente por ninguém, e o nosso papel é ter uma função determinante na intermediação da paz e da luta pelos direitos. Nesse sentido, nós somos pela dissolução da NATO, nós somos pela saída de Portugal da NATO, porque nós, enquanto povo,
o nosso interesse nacional não é defendido pela NATO. A NATO é um instrumento de defesa e de expansão dos Estados Unidos. Nós estamos com uma política de defesa, no âmbito da NATO, em que o armamento, as operações que estão definidas, o tipo de contingente, os objetivos estratégicos, tudo é definido não em função do que é o interesse nacional do país, mas em função do que é o interesse dos americanos e da NATO. É uma coisa completamente absurda. Ora, o país tem interesses próprios, compagináveis naturalmente com o interesse nacional a favor da paz, da autodeterminação, do progresso dos povos, e é isso que deve ser a nossa política externa. A nossa política externa deve ser isso, e não fazer as guerras que à NATO convém. Em relação ao terrorismo, o terrorismo é uma ameaça, realmente, e o terrorismo deve-se prevenir e deve-se combater. O terrorismo, seja o terrorismo de Estado, seja o terrorismo fundamentalista de qualquer religião. Mas todas as intervenções da NATO não diminuíram, mas aumentaram o perigo do terrorismo internacional, onde quer que essas intervenções se fizeram. Não foram intervenções que fomentassem a paz e o recuo dos fundamentalismos, eventualmente terroristas, mas pelo contrário, fomentaram o seu agravamento. E, portanto, a defesa do nosso país é a afirmação do seu papel como país pacífico, intermediário e mediador da paz, apoiando os processos de desenvolvimento sustentado, apoiando os direitos dos povos à sua autodeterminação e independência, e esse é o papel pacífico ter e se pode especializar por ter no contexto internacional, um contexto internacional onde nós achamos que não devia existir NATO e, enquanto ela existir, achamos que o nosso país deve sair da NATO e sair dos compromissos políticos e militares que hoje tem com essa organização.